E seja muito bem-vindo! Esse é o programa Blitz, começando pelo canal da gente, Canal 15. Eu sou Fernando Prado. Essa semana é uma semana muito legal para falar de intercâmbio. Você já fez intercâmbio, não fez? Tem vontade, tem medo? Pois é, vamos trazer uma galera aqui para discutir um pouco, saber um pouquinho mais das dificuldades, dos micos, se foi legal, se não foi, beleza? E nesse meio dessa bagunça toda, eu vou fazer uma pausa nesse assunto para receber aqui o Renato Camargos, que é dublê. Beleza? Antes de mais nada, já entra aqui, ó, programablitz.com.br e também no Twitter, @Fernando Prado, tranquilo? Sempre num apoio, a parceria muito legal com a Excellent Global. Excellent Global para você que quer fazer inglês, francês, italiano, alemão e tudo quanto é coisa. Procura lá o Rogério Medaglia da Excellent Global, beleza? Tem também Pet Shop Bicho e Rabicho e sempre Espaço Centro Estética para você ficar sempre muito bem cuidado e cuidada na Rua Icaraí 111. Então, ó, recosta a poltrona, porque o Blitz, para falar de intercâmbio e dublê, tá só começando. Começando o Blitz aqui, rapaz, canal da gente, aproveita e entra aqui, ó, programablitz.com.br e também no Facebook, é facebook.com/oficial Fernando Prado. Além do canal da gente, eu tô todo sábado das 9 às 10 da manhã na Cultura HD, enchendo a sua paciência todo sábado, olha que maravilha, acordou cedinho, já liga o rádio, beleza? Falando hoje de intercâmbio, tem vários convidados, mas começa mostrando aqui, olha só, daqui pra lá eu tenho aqui Mariela Bravo, mostra aqui, essa lourinha aqui desse lado, de lá ali eu tenho Pedro e dali Lívia Borba. Sejam bem-vindos, meninos. Lívia, deixa eu começar por você. Você foi para a França. Fui. Com qual intuito que você foi para a França? A Universidade Federal daqui tem os cursos de engenharia tem um convênio com as faculdades de lá. Certo. E aí eu fui para fazer um ano do curso de engenharia lá. Mas aí o seu ano lá vale depois aqui? Como é que tem essa questão de equivalência? Né? Tem uma questão de carga horária, de equivalência, nem tudo vale. Tá. Eu consegui validar poucas disciplinas, mas assim, os últimos 6 meses eu fiz o meu estágio de fim de curso lá. Então o estágio que eu fiz lá valeu aqui. Eu não precisei voltar e fazer estágio, monografia, porque eu já tinha feito tudo lá. Isso. E aí isso valeu. Valeu, o estágio valeu. As disciplinas não, mas o estágio sim. O estágio sim. É. E no seu caso, Pedro, você foi para a França também? Fui para a França também, estudei na Sorbonne. Caramba, desculpa, perdão. Assim, pra mim, não vai validar quase nada a disciplina, sabe? Foi mais pelo conhecimento mesmo, aperfeiçoei meu inglês, meu francês, meu latim, fui aperfeiçoando tudo, sabe? Massa. O seu curso é? História. História. Foi um ano para fazer um ano de história também. Um ano de história lá. É legal também que você vê uma outra visão da história, ou não? Você achou que seria a mesma coisa e fazer lá ou aqui seria a mesma visão? Ah, cara, academicamente é diferente, sabe? Porque eles têm um negócio de professor catedrático, então tem aula catedrática num anfiteatro grande, toda aquela pompa do professor. Do professor mesmo, clássico, né? Aquela coisa mais clássica. Mas é muito bacana, sabe? Eles são muito acessíveis, fui muito bem recebido pelos professores da Sorbonne. Eu acho bom, né? Porque no Brasil a gente perdeu o respeito com o professor, toda essa juventude toda perdeu o respeito, é uma bobagem no Brasil, tem hora. É bom ter hora que chegar num outro país e tem que abaixar a cabeça, né? Às vezes quando eu chegava atrasado na aula, sabe, você entra meio com vergonha. Aqui não, aqui você entra, sim. Mas lá você entrava meio com vergonha e todo mundo olhava pra você, pô, o cara tá chegando atrasado, sim. Vacilo. Não pensa em quem tá assistindo assim, o Pedro falou isso porque tá de boa, não, chegou atrasado, é de boa no Brasil. Não, isso é sem educação, velho, você tá sendo sem educação, faz isso não, é feio. Fala pra mim, Mariela, e você, foi pra? Eu fui para os Estados Unidos, pra Califórnia, fiquei lá com 2 anos como au pair. 2 anos? 2 anos. No caso, o programa é para 1 ano e depois no final você pode escolher se você quer ficar 6, mais 9 ou mais 1 ano a mais. Tá. Eu escolhi ficar mais 1 ano porque eu achei que, assim, eu queria mais tempo. Tá. E a experiência foi muito bacana. Me explica essa questão do au pair. O au pair você vai pra trabalhar? Você vai, tem todo um processo aqui pra te escolher e tal. A família que te escolhe, não é você que vai, eu quero ir, eu vou agora. A família te escolhe. Tem todo um processo. Então você passa por várias etapas até você ser colocado numa família que eles acham que vai ter, como posso falar, que seja legal pra você. Mais empatia. E aí você, no caso, você vai pra cuidar das crianças. Tá. Eles te dão uma pequena bolsa pra você estudar no seu horário vago. E algumas famílias assim te dão um carro pra você transportar. O telefone também eles pagam, então você não paga hospedagem, comida, você pode comer da casa. Legal. Então assim, é bem interessante. Que acaba que o pouco dinheiro que você ganha, porque não é muito como au pair, sim. mas você pode fazer as
suas coisas nos seus horários livres. Tá. Então, assim, só pela experiência mesmo. Já é legal, 10 anos. Eu fui pelo inglês, pela experiência internacional. Você sentiu dificuldade quando voltar pro português ou não? Não tanto, porque assim, eu andava muito com minhas amigas, eram todas brasileiras. Tá, ok. A maioria. Tá. Então não, mas assim, eu voltei há 2 semanas. Tá. Confesso que eu tô apavorada com os preços, as coisas. Não é? Absurdo que a gente paga aqui. É, não É um tá. absurdo. Tudo muito caro. Lívia, seu francês como é que tava quando você foi? Então. Eu resolvi. Rolava um bonjour? Não, porque eu resolvi ir muito em cima da hora, Tá. porque a princípio eu não ia. Aham. Aí foi dando um ano antes do tempo de ir, eu falei, não, eu quero ir. E aí comecei a fazer francês com professora particular. Tá. Mas eu fazia assim, 3 vezes na semana, mas assim, desesperada, porque eu morria de medo de chegar lá e não saber comprar um pão, sabe? Eu vou passar fome lá, não sei. Mas a faculdade lá, assim que você chega, eles dão 3 semanas de curso de francês para os estrangeiros que estão chegando. Que ótimo. Intensivo, de manhã e à tarde. Então a gente tinha aula nessas 3 primeiras semanas, E já ajudou bastante? todos os dias. Ajudou bastante. Porque assim, eu acho que eles devem concordar comigo, que uma coisa é você ter um professor brasileiro te ensinando uma língua. Outra coisa é você ter um professor nativo, Entendi. que fala com o sotaque deles, com a rapidez deles, é totalmente diferente. Sim. E aí, quando começou as aulas, eu já tava assim, Um pouco mais entrosada. Mas assim, assistir aula em francês foi... Mas assim, o que eu tinha mais dificuldade era assistir aula e escrever ao mesmo tempo, porque você ainda não administra o raciocínio, você tipo raciocina em português, aí uma hora você raciocina em inglês, aí você começa a fazer uma anotação, você pegar meus cadernos, você morre de rir, porque tem uma frase que começa em francês, no meio tem uma palavra em português, depois eu termino em francês. É assim, porque é o jeito que a gente tem de ir adaptando aos poucos. E é interessante esse processo de idiomas, né? Que a gente percebe quanto mais idiomas você vai fazendo, você sempre volta pro último que você fez, né? Então, você já tinha português, inglês, francês, você volta pro inglês para depois voltar pro português. Isso, O que você sentiu mais ali, Mariela, de hora que você chegou lá, esse impacto com outro país? O que você bateu lá e... Assim, é complicado, né? Porque apesar, eu fiz inglês dos meus 8 anos de idade, então assim, eu já falava um pouco. Mas é diferente, igual a Lívia estava falando, você chega lá, todo mundo só fala inglês. Ou você fala, não tem essa de... Então assim, foi complicado, ainda mais que eu cuidava de criança pequena. O menino que eu tinha 3 anos quando eu cheguei, ele não falava direito. Então assim, era complicado, porque eu tinha que perguntar pra menina de 5 anos o que ele tava falando, porque eu não entendia o que ele tava falando. Caraca! Então assim, era complicado, mas depois de um tempo só eu entendia ele, minhas amigas não entendiam mais, por exemplo. Tá. Aí você vai acostumando, mas sim, foi... E pra você, Pedro? O que foi mais impactante? Chegar na França, sair do Brasil? Deixa eu ver. A minha maior dificuldade também foi a dificuldade dela, que era assistir aula e escrever ao mesmo tempo, sabe? Você escreve um pouco mais devagar para ver se a palavra tá certa ou não. O professor tá falando uma coisa, aí você perde. Aí quando você vai prestar atenção de novo, já morreram 3 imperadores, já mudou o 3 já mudou de continente. Era difícil, cara, era complicado. Gente, obrigado pela participação aqui no programa hoje. Valeu demais. Viu? Valeu, obrigadão. Obrigada. O assunto continua, quero que você continue com a gente. No próximo bloco tem mais depoimentos aqui, mais histórias interessantes sobre intercambistas. Não sai daí que eu já volto. Vamos fazer mais uma pausa nesse assunto. Agora eu tenho aqui comigo o Renato Camargos, mostra meu convidado. Renato é dublê, além de outras coisas, né, Renato? Você trabalha como dublê há quanto tempo? Há 8 anos. 8 anos? 8 anos. Como é que surgiu na sua cabeça a vontade de ser dublê? Olha, eu comecei como dançarino, comecei também como capoeirista. Então fui morar na cidade de Barcelona, Espanha, e tive a oportunidade de entrar numa companhia de teatro. Na companhia de teatro, eu conheci o que são lá os especialistas, os dublês de cinema. E foi quando eu me interessei pela profissão e tentei abrir um buraco para mim trabalhar também. Deixa eu entender um pouco mais a questão do dublê e falar para o pessoal em casa. São as cenas mais complexas, mais perigosas, onde talvez ofereceria risco a um ator ou alguma outra coisa, entra você. Exatamente. É por aí. Eu trabalho de dublê, mas também eu sou diretor de ação. Ou seja, quando um filme ou novela, eles têm uma ação complexa, que entra risco do ator ou da produção também, eles pedem o serviço do dublê. Certo. Então eu tenho que estruturar toda a ação, preparar, por exemplo, se eu tenho que fazer um acidente com o carro, eu tenho que preparar o carro, as barras de proteção, um condutor, que chamam Precision Driver,
as proteções, tem uma técnica, tem técnicas de ar hidráulico, tem técnicas de rampa. Então tudo isso eu tenho que preparar a parte do dublê que vai dentro do carro. Isso é importantíssimo você falar. Quer dizer, não é só o cara estar preparado fisicamente. Tem também um aparato técnico que vai junto com o dublê, que ele tem que estar pensando também. Exatamente. Tem toda uma preparação fora do set. Que a gente estuda, a gente faz provas. O trabalho do dublê é um trabalho bastante amplo. Por quê? Você tem que saber fazer ação com cavalos, com veículos, saber artes marciais, fazer caída de escadas, pular de um prédio, pegar fogo. Então tudo isso é um trabalho que a gente está sempre em formação. Sim. Sempre em formação para fazer com toda a segurança esse tipo de ação. Não só para o ator ou para o pessoal que estão trabalhando, senão para a nossa própria proteção também. Interessante isso aí. Você deu agora há pouco tempo um curso aqui em Uberlândia, né? Pro pessoal. O que abrangeu esse curso? O que você ensinou nesse curso? É legal porque é um trabalho do Vanilton Laca, que ele está fazendo investigações. Então, como ele viu o meu trabalho também corporal, de saber fazer caídas ao chão sem se machucar, ele me convidou para ensinar essas técnicas, que são vários tipos de caída, com piruetas, caídas ao chão, todas as técnicas que a gente tem para não se machucar e transmitir essa realidade, para quando o espectador vê essa caída, ele creia que essa caída foi real, mas na realidade foi uma caída simulada. Tá. Que interessante isso. Mas você mesmo com todo esse cuidado, já chegou a se machucar? Olha, é o que eu falo sempre, se eu tenho alguma lesão, eu fico sem trabalhar. Entendeu? Então você não pode se machucar. Não posso me machucar, de forma alguma. Senão eu perco meu trabalho. Qual foi o mais difícil que você já fez até hoje? Olha, já fiz atropelo, já pulei de 20 metros de altura. 20 metros de altura? 20 metros de altura, já queimei meu corpo inteiro. Mas passa o medo faz parte da vida de um dublê? Claro que sim. É o que eu chamo de respeito à ação. Mas toda ação, a gente não é louco. Tem vezes que o povo pensa, você é louco, você vai pular do prédio. Não, eu levo treinando esse salto 6 anos. Entendi. Se eu não tenho uma segurança de realizar esse salto, eu não faço, porque é a minha vida que está em jogo. Sim, não é sair pulando por aí. Não, tem diversos tipos de técnica. Você pode saltar de costas, de frente, de cabeça, com outro companheiro também, que às vezes pede, eu quero que você salta, você está brigando com o cara e você tem que pular com ele. Então eu tenho que estudar a ação com ele, ver quantos metros, toda a preparação que está embaixo também, tem vários sistemas de caída, que pode ser o airbag, que é uma bolsa de ar. Certo. Pode ser caixa de papelão também, que é um sistema chinês, bastante efetivo também. Fantástico. Você faz um montão de caixas, uma cama de caixas de papelão, que estão cheias de ar, não tem nada, e quando você cai, elas te abraçam. Olha que máximo isso. Isso. Mas é sempre pensando no efeito que isso dá, mas sem o perigo, ou com menos perigo possível. Sempre com toda a segurança, porque pensa que também tem toda uma equipe. Tem o diretor, tem o pessoal da iluminação, tem os câmaras. Então também eles estão muito nervosos. Então a gente sempre tenta transmitir tranquilidade. Sim. Então a gente sempre tenta ser também o máximo profissional. Eu tenho uma imagem sua que está passando no vídeo agora de um comercial que você fez, de um carro. O pessoal está entrando no carro. Legal. Aquela loucura que o pessoal em casa tá vendo agora. Como é que também ali tem o Le Parkour unido, né? A técnica do parkour. Sim. Que é uma técnica que você já tem, você aprendeu, Como eu comentei antes, a gente está sempre em formação. Certo. Então nosso trabalho a gente tem que estar sempre fazendo cursos, aprendendo outras atividades. Correto. E o parkour é uma atividade que, claro, eu acho que ela existe há muitos anos atrás também, né? Então é uma técnica que hoje em dia, dentro do meio cinematográfico, estão utilizando bastante. Eu, para esse comercial, eu fiz um casting para selecionar os melhores, porque foi um comercial bastante complexo. Dá pra perceber. Porque o diretor, a ideia dele era entrar e sair no mínimo de tempo. Sim. Então, claro, a gente teve que fazer todo um trabalho com o carro também, adaptar o carro por dentro, tipo assim, tirar o freio de mão para quando a gente entrar não se machucar, o volante. É um carro feito para você, um carro cênico. Exatamente, a gente
quebramos 3 carros para fazer esse comercial. Caraca! Eu percebi que tem uma cena que vocês tiraram uma parte, o vidro primeiro, né? O para-brisa primeiro ali. Para o especialista entrar dentro. Fantástico aqui. Fantástico, um pessoal super profissional. Quanto tempo de gravação? Não, esse comercial foram 3 dias de ensaio e 1 dia de gravação. Tá, mas 3 dias de ensaio. 3 dias de ensaio. Tá. Porque a gente ideou todas as ações. Eu fiz uma proposição para o diretor, falei, ó, o que a gente pode realizar aqui com o carro são essas acrobácias. Então ele selecionou algumas, fizemos uma coreografia e o resultado do comercial é esse, foi bastante legal. Que legal, que máximo. Deixa o seu contato para quem tem em casa também saber um pouco mais do trabalho. Você tem algum site ou Facebook? Sim, eu tenho um site que é www.renatocamargos.com. Perfeito. Então o pessoal que está em casa já vai se organizando aí para entrar e trocar mais ideias com o Renato. Eu já deixo o convite para você que está em casa para entrar também em www.laca, com 2K, está aqui embaixo passando, .com.br, que existem outros projetos como esse, que vem a Uberlândia nos próximos meses e também no próximo ano, e que você em casa às vezes nunca pensou nisso e pode participar. Não só para atores e bailarinos e artistas corporais, mas para você que está em casa, às vezes dá para entrar nisso e saber um pouco mais de como funciona. Obrigado pela presença, Renato. Você, Fernando. Valeu demais, a gente já volta. É isso aí, continuando mais esse papo aqui sobre intercambistas no programa Blitz essa semana. Mostra, agora tem o clube do Bolinha aqui, uma maiada do cara. Cadê a mulherzada que fez intercâmbio, gente? Ninguém me responde no Facebook meus pedidos de gente, não é possível. Ó, tem aqui o Rodrigo aqui, que é professor. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Fernando. Valeu demais. O Pedro também. Obrigado. Já fez intercâmbio aqui. E o Rafael. Muito obrigado. Rodrigão, fala pra mim, você foi para os Estados Unidos? Fui. Quanto tempo lá? Eu fui em 2 etapas. A primeira vez eu fui para estudar, fiquei 1 mês, e a segunda vez eu fui trabalhar, fiquei 6 meses. Tá, você já era professor de inglês antes? Já era professor antes, já tinha experiência com a língua, com a cultura. A diferença entre o inglês que você até aprendeu aqui no Brasil e ensinava no Brasil, alterou um pouco depois que você teve essa experiência fora? Com certeza. Antes eu tinha uma visão antes, né, da primeira vez, eu tinha aquela visão de usar inglês muito formalzinho, totalmente correto. A hora que você chega lá é um choque. Sim. É o famoso choque cultural. Você vê que é totalmente diferente daquilo que você aprendeu. Na segunda vez, não, eu já tive o primeiro contato anteriormente, já quebrei esse gelo. Então a segunda vez foi bem mais tranquilo. E aí já voltou com o inglês um pouco mais... Bem melhor. Esse jeitinho formal de falar, nem a gente fala no Brasil, não, né? Nem a gente fala. Hoje, nas minhas aulas, eu tento colocar isso muito para os meus alunos, que o que nós aprendemos dentro de sala de aula não é exatamente o que nós vamos usar lá. Tem uma diferença muito grande. E trazendo essa relação também para o português, a mesma coisa. Eu sinto eu também já estudei inglês muito tempo aqui no Brasil, continuo estudando ainda, mas eu sinto que o nosso accent, né, o nosso sotaque do brasileiro fora é muito percebido. Por mais que a gente tente dar os nossos truques, isso tem cura? Como professor falando? Tem. A gente consegue chegar um pouco mais próximo do que é? Tem. Você precisa ter noção não só da língua, não só de gramática, de vocabulário, mas você precisa fazer um trabalho de correção de pronúncia. Demora tempo. Isso demanda tempo, demanda investimento e demanda principalmente um bom profissional. E vale a pena? Vale a pena, porque você precisa ter acesso a outras estratégias, como por exemplo, conhecer um pouco de fonética e fonologia para saber como é que a estrutura da língua funciona, os sons diferentes, mas vale a pena muito. É engraçado, né? Muita gente, você percebe em sala de aula que os alunos às vezes têm vergonha de falar o idioma, né? Aí tem vergonha de falar. E tem, como você falou, de fonética, porque tem uma outra embocadura. Claro. Cada idioma você fala, entra na sua boca de um jeito, né? A dinâmica, a articulação ela é diferente. Sim. Tem coisas que nós fazemos no português que nós tentamos levar para outro idioma e não funciona. Não dá. Não funciona. Até, por exemplo, no inglês, especificamente falando, nós temos muitas palavras que terminam com consoantes, tipo T, P, B. Certo. E que no português é inconcebível isso. Então a nossa tendência é sempre colocar uma vogalzinha ali, um I ou fechar, E, né? E é onde você carrega no sotaque, no accent. Olha, legal. Pedro, você ficou na França? Sim, quanto tempo? Eu fiquei 10 meses lá, né? Fiz parte de um projeto de mobilidade internacional da UF, então eu tinha esse período aí para cumprir de 10 meses. Para qual cidade você foi? A cidade chama Metz. Tá. É entre Paris e Luxemburgo e Alemanha. Ali. Você achou ruim ficar lá? Você queria ter ido para Paris ou não? Não, eu até porque como era muito perto eu ia bastante. Então, como eu tinha um amigo que morava lá, então eu aproveitava que no final de semana eu pegava o trem, que era mais trem tranquilo. bala, super rápido, e em 1 hora eu tava em Paris, então.
Que é o Euro alguma coisa que chama, não é isso? É o TGV que eles TGV, falam. Grand Vitesse, que é o trem a alta velocidade. Seu francês, como é que estava antes e como é que ficou depois? Então, desde que eu entrei na faculdade, a minha meta, assim, na faculdade era fazer esse intercâmbio. Então, eu já entrei no primeiro período, já comecei a fazer francês. Então, eu já tinha 3 anos e meio de francês. Ah, então tava de boa já. Eu tava de boa, mas assim, chegando lá, como o Rodrigo falou, é um choque, Você né? apanha Eu aprendi mesmo lá, porque você tem que ralar a questão burocrática. A própria aula na língua oficial foi assim, foi difícil pra mim no começo, mas acabou. Qual é a sua área? É engenharia biomédica. Caramba, engenharia biomédica já deve ser um negócio difícil. Em francês deve piorar. É uma mistura de engenharia com medicina em francês em outro país, então foi bastante difícil mesmo. Caramba, e você, Rafael, você foi pra Toronto? Fui para Toronto, eu fiquei por lá 4 semanas só, aproveitei um período de férias do trabalho aqui e fui para lá. Viver a língua, né, no lugar nativo, né, uma experiência muito bacana, apesar do curto tempo, uma experiência muito boa. Mas isso é legal, porque são várias experiências diferentes. Vale a pena essas 4 semanas? Vale a pena, vale a pena. Você sair daqui do zero, né, com certeza 4 semanas lá não dá para fazer nada, mas se tiver alguma noção já, em 4 semanas o ganho é muito rápido, principalmente na parte de ouvir e entender melhor o que eles falam, porque a princípio, na primeira semana, para mim, tudo que falava era uma palavra só. Né? Você não entendia, mas da segunda semana para frente parece que o ouvido solta de uma vez só e vai embora. Mas eu creio que seja, não sou nenhum profissional nessa área neurológica, mas eu creio que uma hora o cérebro realmente deve dar uma estalada em algum lugar que fala: agora entra o idioma, filho, senão você morre. É sobre sobrevivência o negócio aqui. A sensação é essa não mesmo, é que dá um clique de uma vez só você passa a ouvir. E eu cheguei no primeiro dia, eu passei pela imigração, falei, vai ser tranquilo. Vai ser de boa. Quando foi a primeira semana, falei, o que eu tô fazendo aqui? Vou jogar dinheiro fora. Mas foi muito bom, valeu a pena. Agora, o inglês a gente fala muito no Brasil e aprende muito ou inglês britânico ou inglês americano. E esquece que existem outros inglês, né, outros idiomas inglês no mundo. Verdade. O canadense foi muito complicado? Não, o inglês canadense ele é mais voltado para o inglês britânico. O sotaque deles e as formas de algumas palavras escritas também lembra muito o britânico. É voltado para o inglês britânico. Mas assim, apesar da dificuldade, você consegue entender, e como eu tinha muita aula, eu fiquei só estudando, então o professor sempre tem uma didática, né, e tal, e aquilo vai legal. Mas o mais difícil é conversar com jovens de 17, 18, 20 e poucos anos, usam muitas gírias, igual no Brasil mesmo. Fica um pouco perdido. Você não entende nada. Eu creio que no caso do Canadá deve ter tido também a influência do francês, né? Tem uma mistura do francês, Quebec ali, né? Tem uma parte do Canadá que é francesa, Quebec, Ottawa e esqueci a outra cidade lá, Montreal. Em Montreal ainda tem, a própria cidade é dividida em duas partes, inglês e francês. Considero meio a meio, mas eu não sei ao certo. E Rodrigo, a gente ouve falar aqui nos Estados Unidos, porque a questão dos bairros ou cidades se altera também muito a forma de falar o inglês. Você chegou a sentir essa diferença ou não? Onde você ficou não teve problema? Não, existe, mas eu acho que não por conta das cidades em si. Mas dependendo do lugar onde você estiver, depende da influência cultural que é exercida ali naquela cidade. Por exemplo, eu fiquei em 2 lugares completamente diferentes, mas com a mesma influência que a latina. Eu fiquei em Los Angeles, na Califórnia, e West Palm Beach, na Flórida. As duas sofrem a influência do espanhol. Uma do lado de Cuba e a outra do México. Verdade. Então, aí sim, você tem essa diferença em algumas partes da cidade, que são regiões mais habitadas por latinos, por hispânicos. Aí você consegue perceber no sotaque essa diferença. Eu ia até te perguntar agora sobre preconceito, então acho que você não sentiu tanto preconceito por ser brasileiro ou não? Não, mas na verdade o preconceito maior eu não senti nem tanto que é pela cultura ou pela nacionalidade, eu acho que é mais pelo sotaque. Então se você conseguir trabalhar bem o seu sotaque, você disfarça melhor. Pedro, qual foi o primeiro choque que você teve chegando na França? Primeiro choque? Choque cultural. Você fala, eu acho que foi a questão da alimentação, que aqui no Brasil eu tinha bastante dificuldade com comida, né? Assim, que eu como muita carne, arroz todo dia, e lá eu não tinha isso, até porque eu tinha que comer em restaurante universitário. O que vocês comem lá, o básico? Então, o básico a gente tinha opção a 5 elementos, vamos dizer assim, uma salada, que seria a entrada, o prato principal, uma fruta, iogurte e um pão francês que não pode faltar, com queijo, que é toda a refeição, os franceses comem o queijo com pão francês. Então eu comi canguru,
arraia, Faz isso não. coelho. Faz Então, isso assim, não, realmente não foi muito fácil. Não dá pra levar uma barrinha de cereal escondida. Não, tanto é que a minha mãe teve que mandar um pouco de bolacha pra Mandou? mim, porque no começo eu tava assim, passando um pouco de fome mesmo. E assim, porque eu não comia de tudo aqui. Aí a partir de lá, pelo menos, Sim. serviu pra eu aprender a comer, a melhorar um pouco a minha alimentação, né, depois da viagem. Canguru, velho. Canguru, arraia também. É bom? Não. Não, o canguru eu gostei, mas os outros eu passo a bola. Os outros dá não. Você estava me contando fora do ar que você conseguiu viajar muito estando Eu lá. viajei muito. É assim, como eu ganhava uma bolsa mensal da universidade e depois ainda fiz estágio, então deu para eu juntar um pouco de dinheiro exatamente só para viajar. Então acabou que eu, final de semana ou feriado, eu emendava e rodei a Europa, assim. Conheci 13 países. Que barato. Foi cara. assim, foi uma experiência cultural gigantesca para mim. Gente, obrigado pela participação. O assunto é longo, mas só queria dar uma fomentada mesmo nisso pro pessoal que tá em casa. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. Muito obrigado. Valeu demais. Valeu. É isso aí, bom, se você tá querendo saber mais do Blix, entra aqui, ó, programablix.com.br, vai assistir novos outros programas, compartilha com a galera, beleza? Fica daí que eu fico daqui, a gente se encontra no próximo Blix ou em outro intercâmbio. Até mais.